Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Na manhã de hoje, dia 29 de outubro de 2024, o Bitcoin está custando nesse instante mais de 71 mil dólares, para ser mais exato com vocês, aproximadamente 71.700 dólares americanos, com uma alta expressiva nas últimas 24 horas superior a 4,3%. Alta expressiva, o Ether também está experimentando nas últimas 24 horas. O segundo maior criptoativo do mercado, nesse momento, está cotado em 2.600 dólares americanos, com uma alta de aproximadamente 5%. Os principais criptoativos têm visto uma valorização boa nas últimas 24 horas. Para vocês terem uma ideia, a Dogecoin, que é a principal meme coin do mercado, que é o oitavo maior criptoativo, está com uma alta de quase 15% nas últimas 24 horas, custando nesse momento cerca de 16 centavos de dólar. Sem sombra de dúvida, o mercado está bastante otimista com o que está vindo por aí. Inclusive, a gente vai conversar um pouquinho mais para frente do episódio de hoje, do episódio do Giro Bitcoin, sobre o preço do Bitcoin, o preço das criptomoedas em real, porque isso também é bastante significativo para a gente aqui no Brasil. Mas dando continuidade para o episódio de hoje, indo direto, fazendo um giro pelos ETFs, o ETF de Bitcoin Spot dos Estados Unidos, no dia de ontem, tiveram mais uma entrada fortíssima. Foram mais de 6.600 Bitcoins comprados pelos ETFs de Bitcoin Spot. Nesse instante, todos os ETFs dos Estados Unidos somados estão holdando, estão gerenciando mais de 980 mil Bitcoins. E o da BlackRock, somente no dia de ontem, comprou 4.500. Isso é muita coisa. De novo, eu sempre gosto de fazer essa comparação. Todos os dias são minerados 450 novos bitcoins. 450 novos bitcoins. E só ontem os ETFs compraram 6.635. Então tem sido uma demanda cada vez maior para uma oferta igual e que reduziu agora em abril. Então essa é uma receita clássica de valorização e que, sem sombra de dúvida, está ajudando muito na performance do Bitcoin e, consequentemente, das criptomoedas ao longo desses últimos meses. Mas, segundo os ETFs de Bitcoin Spot, a gente ontem teve um inflow, teve um saldo positivo. O mesmo a gente não pode dizer dos ETFs de Ether Spot dos Estados Unidos. A gente teve mais um dia de saída relativamente pequena, na verdade, foram cerca de 438 unidades de ATH de saída, de outflow, o que em dólar americano dá cerca de 1,1 milhão de dólares, mas de qualquer forma, saída. Ainda mais se a gente somar a saída que a gente teve no último dia 25, na última sexta-feira, que foram de quase 20 milhões de dólares. Vamos acompanhar ao longo do dia de hoje qual vai ser o resultado das negociações, né, do ETF de ETH Spot, porque ETH está valorizando bastante também. Então a gente tem visto uma pressão compradora ao longo do dia 29 de outubro. Então a gente vai acompanhar de perto os ETFs de Ether Spot e vai trazer aqui para vocês amanhã no Giro Bitcoin. Dando continuidade ao episódio de hoje, que nem eu falei, o Bitcoin está numa alta considerável nas últimas 24 horas. E essa alta fez com que o Bitcoin rompesse o topo histórico, a all-time high em reais brasileiros, é isso mesmo. O Bitcoin renovou sua máxima histórica em reais ao atingir a marca de R$ 407.880 na manhã desta terça-feira, 29 de outubro. A alta do Bitcoin acima dos 71 mil dólares e a desvalorização do real em relação à moeda americana contribuíram para que ele, pela primeira vez na história, o par BTC-BRL rompesse a marca dos 400 mil reais. Desde o início do ano, o Bitcoin registra uma valorização de 95% em reais, saltando de 209 mil em 1º de janeiro para 407 mil, de acordo com os dados da TradingView. Em dólares, os ganhos do Bitcoin são de 65%. Exatamente o que eu tinha comentado no início do episódio de hoje, no início do Giro Bitcoin. A gente tem visto, sim, uma alta expressiva do Bitcoin no último ano, por exemplo, nos últimos 12 meses. Enfim, nos últimos 12 meses, por exemplo, o Bitcoin valorizou 109%. Eu não estou falando de janeiro para cá, estou falando nos últimos 12 meses. Mas em BRL, isso está ainda melhor para quem tem Bitcoin, porque o real brasileiro está desvalorizando muito. Nesse instante, $1 está equivalendo a R$ 5,71. Isso o tradicional, né? Se você for viajar, por exemplo, quiser comprar o dólar turismo, vai ser ainda pior. Então,
é o que eu costumo falar. Comprar Bitcoin, comprar criptomoeda também é uma forma de dolarizar o seu investimento. Claro que as criptomoedas são voláteis, isso você tem que levar em consideração, mas de qualquer forma, o real também está bastante volátil em relação ao dólar e pelo menos o Bitcoin está sendo volátil positivamente, ao contrário do real. E o que a gente tem visto no mercado de uma forma geral é que o Bitcoin ele não está se posicionando para uma alta somente no Brasil por causa da desvalorização do real perante o dólar. A gente tem visto também se valorizando em dólar. E o desempenho do Bitcoin está criando, abre aspas, uma configuração muito otimista para o ativo digital, fecha aspas, à medida que os investidores se preparam para a eleição presidencial dos Estados Unidos em novembro. Quem falou isso foi o Matthew Siegel, que é o chefe de pesquisa de ativos digitais da VanEck, numa entrevista à CNBC no dia de ontem. Nossa aposta é que essa é uma configuração muito otimista para o Bitcoin com a aproximação da eleição. Vimos o mesmo padrão em 2020. O Bitcoin estava estável antes de subir com alta volatilidade após o anúncio de um vencedor. O preço spot do Bitcoin ultrapassou os $69 mil no dia de ontem, 29 de outubro, indicando um possível avanço em direção às máximas históricas nas aproximações das eleições. Inclusive agora já está em $71 mil, se aproximando cada vez mais da alta máxima histórica, que foi de $73 mil em março desse ano, em março de 2024. Ou seja, a gente está apenas 3% da alta máxima histórica da all-time high do Bitcoin. E vale ressaltar que diversos analistas estão cravando até mesmo, que se o Trump, que é o candidato do Partido Republicano, ganhar as eleições, o Bitcoin tende a valorizar ainda mais em um curto espaço de tempo, por causa de todas as promessas que ele está fazendo e por causa de todos os discursos, né? O Trump ele promete ser um candidato, um presidente mais crypto-friendly, mais amigável à indústria de criptomoedas, enquanto a gente sabe que o governo dos democratas, o governo da Kamala Harris, como vice, né, o governo do Joe Biden, que é o governo atual, foi extremamente rígido em relação às criptomoedas, quase proibitivo. E nesse instante, a casa de apostas descentralizada Polymarket está dando mais de 66% de chance do Trump ganhar. Então, o mercado cripto, de uma forma geral, está bastante otimista e é claro que a eleição que vai acontecer em menos de uma semana, vai acontecer em 6 dias, tem ajudado nesse otimismo. Naturalmente, a gente vai acompanhar aqui no Giro Bitcoin e vai trazer tudo o que estiver acontecendo aqui para você, sempre em primeira mão. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, uma curiosidade. Criptomoeda do Santos Futebol Clube sobe mais de 100% com listagem na Binance e retorno do time para a Série A. Retorno ainda não matemático, mas muito provavelmente na próxima rodada da Série B eles já vão cravar o retorno deles. Eu acho que ele já tem, inclusive, que começar a se programar para a Série A do ano que vem. Mas, enfim, a criptomoeda do Santos, o Fan Token do Santos, registrou uma valorização impressionante de mais de 100% nesta terça-feira, impulsionada pela listagem na Binance e pela vitória decisiva do time contra o Ituano, que o aproxima do retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. A notícia da inclusão do Token Santos na plataforma de futuros da Binance despertou o interesse de investidores e fãs, elevando o volume de negociações em mais de 1.552% e atraindo atenção para a criptomoeda. Na última segunda-feira, dia 28, a Binance anunciou a listagem do contrato perpétuo Santos USDT, permitindo a alavancagem de até 75 vezes para investidores. Com essa adição, o Santos agora conta com uma visibilidade sem precedente no mercado de criptomoedas, ampliando o interesse em tokens de clubes de futebol. A Binance ainda especificou ajustes potenciais para o contrato perpétuo, dependendo das condições de mercado, o que demonstra a aposta sólida da exchange no potencial desse token. O impacto da listagem foi direto no preço do token Santos, que saltou de $3,20 para um pico de 7,99. Vale ressaltar que o fan token do Santos é um caso extremamente curioso. É um dos fan tokens mais negociados do mundo e, inclusive, um dos lugares que mais utilizam, que mais negociam esse fan token é a Turquia. É um caso que eu, particularmente, não consigo entender muito bem o motivo. Eu, particularmente, não consigo entender muito bem a razão. Mas it is what it is, é o que é. E o token do Santos sempre teve essa alta negociação, sempre teve esse alto volume negociado e agora, com essa listagem no contrato aí perpétuo, possibilitando que as pessoas alavanquem, teve um super boom. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje, muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!